Olá, para quem não me conhece, eu sou Valdir Teixeira, hipnoterapeuta, psicoterapeuta e master em PNL. O vídeo de hoje é o mundo e os sociopatas. Há muito sofrimento, miséria, injustiça, doença, guerra no mundo, porque nos cargos de decisão mais importantes há um percentual grande de psicopatas. Vamos enumerar alguns traços desses doentes da alma. Pouca importância aos sentimentos dos outros, só tem olhos para o próprio umbigo. Desprezo por regras sociais e normas legais. Quando criminalizados, encontram meios para serem libertados e usufruírem os ganhos de seus crimes nas suas mansões ou passeando pelo mundo. A ausência de sentimentos de culpa. A ética não faz parte do seu vocabulário existencial. Exime-se dos erros culpando outras pessoas. São tão ególatras que não conseguem ver as próprias sombras. ênfase ao próprio prazer e ao desejo de poder, narcisisticamente se vendo acima do bem e do mal. Excesso de mentiras e de espertezas para atingir seus objetivos torpes, sua ambição, os meios justificam os fins. Lancemos algumas reflexões. Há cerca de 3 anos assisti a um documentário de como surgiu e se propagou o vício do fumo nos Estados Unidos. Uma grande companhia de seguros, quando percebeu, pois havia cientistas independentes falando que o tabaco era vicioso, era negativo, um coquetel de venenos, o vice-presidente teve o desplante de afirmar que não havia, naquele momento, nada conclusivo a esse respeito. Décadas depois, dá para perceber a linguagem corporal dele. Estava ali tenso, se sentindo péssimo por estar mentindo e sendo copartícipe da morte de milhares de pessoas que acreditaram na mentira e continuaram fumando. Aliás, na época, as mulheres não fumavam e tiveram um marketing bem maquiavélico de contratarem pessoas importantes, né, da mídia, socialites, etc. E disseram a todos os meios de comunicação: venham na rua tal, esquina da rua tal, vai haver algo muito importante e vocês não devem ficar de fora, devem dar essa notícia. E qual foi esse fato importante? Essas mulheres que tinham certa relevância pararam naquela esquina, tiraram da bolsa um maço de cigarro, acenderam com todo aquele glamour, aquele charme de pessoas importantes e começaram a fumar. Daí em diante se disseminou entre as mulheres o vício do tabaco. Bom, essa companhia de cigarros, que era uma das mais importantes, teve esse desplante, né? Essa insensibilidade, porque a ganância, o orgulho, o egoísmo falaram mais alto. Várias epidemias nas últimas décadas surgiram provenientes da China. Quais seriam as causas? São vírus criados em laboratório ou são vírus naturais? Não sabemos. Se for proposital para impactar a estrutura econômica do mundo ocidental ou para impor seus interesses comerciais, digo, se, é uma hipótese, seria um exemplo típico de psicopatia. Meus interesses primeiros e o resto que se dane. Olha, quanto transtorno, quanto sofrimento pelo mundo afora. Todos nós devemos precaver, sim. O grupo de risco, idosos, no qual inclusive me situo,
bem como pessoas de qualquer idade com complicações de saúde, portanto com o sistema imunológico fragilizado, devem sim manter quarentena. No entanto, parar o país pode acarretar desemprego, fome, depressão e até suicídio. Não é fácil contabilizar o binômio custo-benefício. Às vezes a emenda é pior que o soneto. Com certeza, fugir da vida e acalentar o medo só complica as coisas. O vírus se fortalece, fica mais potente quando percebe a energia da dor, do medo, da depressão. Como psicoterapeuta, fico preocupado com as mazelas que confinamentos podem causar em pessoas que não sabem ficar sozinhas, estão despreparadas emocionalmente, estão ansiosas, temerosas de perder seu emprego, de não ter alimentos, não poder pagar suas contas, de se verem impossibilidade de atender suas necessidades básicas e de sua família. Confinamento, para quem não está no grupo de risco, pode se tornar um perigo à saúde mental das pessoas, conforme o entendimento de vários médicos, psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, e também se constituir numa bomba atômica na estrutura econômica de qualquer país. A situação é preocupante, sim, mas se alguém defende destruir a economia do país com objetivos eleitoreiros, mais uma vez repito, é uma hipótese, fingindo-se de humanos e fraternos, demonstram esses psicopatas características típicas da doença que eu já mencionei. Minha vaidade, minhas ambições, minha riqueza, primeiro os outros que se danem. É a linguagem do sociopata. Se a intenção for eliminar concorrente em jogo sujo egóico, infernizando a vida de milhões de pessoas, infeliz o país tiver esses sociopatas como governantes. Assistam aos outros vídeos no meu canal. Coronavírus e a transição planetária e coronavírus com a seguinte indagação: está Deus escrevendo certo por linhas tortas? E termino com o alerta de André Luiz. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Soai agora para não chorardes depois. Conheçam o Instituto Multividas.com e se gostaram, deem o like, compartilhem, se inscrevam. Namastê.